Vamos imaginar uma cena. É noite. Estamos no jardim do Getsemane. O ar está pesado, tenso. E no meio daquelas oliveiras antigas, um momento que vai mudar para sempre a história está prestes a acontecer. A gente está falando da prisão de Jesus, um evento que o apóstolo João narra no capítulo 18 do seu evangelho. E bem no meio disso tudo, surge uma pergunta muito interessante. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta que a gente encontra na Bíblia revela uma coisa muito mais profunda sobre o que é poder de verdade. Então vamos mergulhar nessa história e tentar entender o que realmente estava em jogo naquela noite. Para começar a entender, a gente precisa ter uma noção do tamanho da força que foi enviada para prender Jesus. Isso não foi uma coisinha pequena, discreta. Pelo contrário, foi uma demonstração de força, massiva. Olha só o que a passagem de João nos conta. Judas não foi lá sozinho, de jeito nenhum. O texto fala de uma escolta, fala de guardas, lanternas, tochas e armas. Ele estava liderando um verdadeiro batalhão. Mas quem exatamente formava essa tropa? Então vamos quebrar isso em partes para a gente visualizar melhor. Primeiro, tinha uma escolta de soldados romanos, a tropa de elite da época. Junto com eles, os guardas do templo, que foram enviados diretamente pelos líderes religiosos. E eles não chegaram quietinhos, não. Estavam totalmente equipados para uma batalha, com lanternas, tochas e, claro, um arsenal de armas. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Pensa bem. Jesus nunca liderou uma rebelião armada. A mensagem dele era de amor, de paz. Então, por que mandar um exército inteiro para prender um carpinteiro que pregava sobre perdão? Do que eles tinham tanto medo? A resposta para essa pergunta não está na força física de Jesus, mas no tipo de poder que ele representava. O tamanho daquela operação militar toda revela, na verdade, o medo profundo das autoridades. Um medo que não era de um homem, mas de algo que eles simplesmente não conseguiam controlar. E aqui a gente vê dois mundos se chocando. De um lado, você tem a força humana, o poder do mundo que se baseia em coisas que a gente pode ver e contar. Exércitos, armas, números. Do outro lado, o poder de Jesus, uma autoridade que vinha do céu, uma verdade que transformava vidas e que, claro, desafiava todas as estruturas de poder da época. Então, o ponto central é este. Aquela multidão de soldados não estava lá para segurar um homem. Aquilo era uma tentativa completamente inútil de tentar conter o poder do próprio Deus. Eles tinham medo da influência, da autoridade e da verdade que Jesus carregava. O tamanho do exército deles era, na verdade, do tamanho do medo que eles sentiam do poder dele. Mas o mais incrível é que essa história não terminou ali no jardim. Na verdade, aquele momento é só o ponto de partida para a gente entender o poder que, 2000 anos depois, foi colocado à nossa disposição. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. O mesmo Espírito, a mesma fonte de poder divino que estava em Jesus, agora habita em todo aquele que crê. Essa passagem de João é um lembrete poderoso de que a força espiritual que está dentro da gente é infinitamente superior a qualquer força que o mundo possa levantar contra nós. E o próprio Jesus foi ainda mais longe. Ele não só disse que a gente teria acesso a esse poder, mas que, através da fé, seríamos capazes de fazer obras ainda maiores. Isso é uma promessa de capacitação de um impacto extraordinário. Para e pensa nisso por um segundo. O poder que venceu a morte, que reverteu a ordem natural das coisas, que tirou Jesus do túmulo, esse mesmo poder não é uma lenda, não é uma força distante. A promessa das Escrituras é que ele está ativo, presente, vivo dentro de cada pessoa que crê. Ok, entender isso com a cabeça é uma coisa, mas viver nessa realidade no nosso dia a dia, bom, aí é que está o verdadeiro desafio, não é mesmo? Como é que a gente pode, na correria da vida, acessar e manifestar esse poder num mundo que tantas vezes nos faz sentir pequenos, impotentes? A direção que a gente recebe é muito prática, com 2 passos. Primeiro, meditar. Mergulhar na palavra de Deus todos os dias para renovar nossa mente e fortalecer nossa fé no que Ele diz. E segundo, agir, porque a fé sem obras não tem vida. O desafio é procurar ativamente uma oportunidade de agir com coragem, confiando nesse poder que nos foi entregue. E assim a gente encerra com essa reflexão. Sabendo que a mesma força que fez um exército tremer está disponível para nós, a pergunta muda. Não é mais se temos poder, mas sim como vamos permitir que esse poder se manifeste através de nós, hoje, para levar esperança, cura e transformação para o mundo que está à nossa volta.